Rita Pinheiro, a garimpeira da cultura, conversa com Ricardo Jarrem, escritor do Rio de Janeiro, favelado, preto e periférico. E aí eu digo, onde é que esse menino rei, que foi como eu te conheci como um rei, chega à literatura? Começou a escrever quando? Na verdade, minha literatura é por base da oralidade. Então eu conto as histórias primeiro e depois que elas viram livro. Então eu vou criando histórias para depois virar uma literatura escrita. Então assim, você vai para a literatura negra. Exatamente. E essa oralidade, de onde vem? Porque assim, eu digo assim, eu venho de uma família oral. A minha avó, ela não escrevia, ela não lia, então a oralidade já faz parte da nossa vida. Sim. Aí como é que vem essa oralidade desse escritor? A oralidade vem da minha avó, que também era analfabeta, né? Também dos meus primos, da minha mãe, desse processo todo. Então fui aprendendo oralmente com eles, aos poucos, através das histórias contadas pela nossa família. E assim, como é que eram essas histórias? Elas contavam histórias sobre vocês ou contavam histórias de outros? Eles contavam histórias sobre a gente, sobre a nossa cultura e também reinventavam as histórias tradicionais, criando novas em que nós éramos os protagonistas. Aí, e esse livro, A Debume, é assim que fala? Isso, a Debume. Sim. Esse nome significa o quê? Significa riqueza, fala sobre uma princesa que era muito importante para o seu povo e que foi sequestrada na diáspora africana e trazida para o Brasil. E você tem outras obras, né? Tenho Luana Gaba, que está aqui, e eu também sou editor desse livro, que o autor é o Levi Puri, que fala sobre a diáspora dos povos indígenas. E como é que chega esse escritor, chega aqui na Bienal, chega à Bahia? Então, a gente queria estar presente, né, eu e meu sócio Moisés, para a gente poder trabalhar na capital mais negra fora de África. Então a nossa importância era essa, 2 homens pretos, donos de um stand, chegando aqui para dialogar sobre literatura, porque a gente não veio trazer nada, o Salvador pulsa a cultura, a gente veio dialogar. E como é que está assim, a contação de história, das suas histórias aqui em Salvador? As crianças são incríveis, elas conseguem entender muitos elementos da cultura negra, da diversidade e muitas vezes trazem questões importantes e conseguem trazer conceitos. Então assim, você pode dizer que você se encontrou aqui? Quando eu estou em Salvador, eu estou em casa. Tá, e assim, quais são os planos que você tem agora? Olha, o meu plano agora é lançar mais livros, estar em mais lugares do país e criar um laço mais forte aqui em Salvador, estar presente mais vezes, ir às escolas, contar a história, porque eu acredito que esse lugar tem uma ligação muito forte com a minha ancestralidade. E volte sempre, eu sempre termino o nosso bate-papo dizendo assim: Tindolele, oh minha nega, tindolala, que nasce em Madrid, oh minha nega, pisa no chão devagar.